Graça e paz, amados e amadas do Senhor, queridos e queridas, que Deus abençoe a sua vida, você que está aqui no nosso canal Fogo e Graça. Graça e paz, Deus abençoe. Não se esqueça de... Se inscrever no canal. A gente tem tido umas boas visualizações e a gente queria que vocês se inscrevessem no canal também. E aos inscritos que acompanhem os vídeos. Deixe sempre o me gusta ali, aquele likezinho no vídeo, porque isso ajuda a gente a ver que vocês estão gostando do conteúdo. E deixe comentários também sobre aquilo que a gente vai falando no vídeo. É interessante, É né? interessante, se você também quiser compartilhar com alguém, se essa mensagem, essa conversa abençoar a sua vida, É você pode compartilhar com um parente, com um amigo, com algum fã, né? Com o que você sentir no seu verdade. coração, né? De compartilhar, você pode compartilhar. É E sim. hoje, amor, a gente tem um tema muito interessante para falar para você. Conversas FG. Hoje a gente vai falar sobre algo que pelo menos a gente tem identificado muito isso ao longo dos anos, né? É, Que é a falta de estar pronto para ouvir. A Bíblia fala que nós devemos ser tardios para falar tem pronto para ouvir, e tardio para falar. prontos para ouvir. Né? Mas é isso, hoje a gente quer falar muito. É, Né? E a gente ouve as pessoas falando muito, mas às vezes a gente tem dificuldade de parar para ouvir. é Ou verdade. muitas vezes de ser ouvido. E a Né? gente tem até visto, né, o aumento da questão do YouTube, das redes sociais, que é bom por um lado, né, porque você está vendo esse vídeo através do YouTube, Sim. mas a gente vê esse aumento pela necessidade das pessoas Falarem, de serem falarem ouvidas. e serem ouvidas, porque elas vão ter um espaço para falar, para se verdade. expressar, né? Então, isso tem sido um problema. Sim. A indiferença, né, a falta da disponibilidade que as pessoas estão tendo hoje, geralmente, inclusive eu e você, eu me coloco nisso também, a gente tem uma dificuldade de ouvir a outra Mas pessoa. até que você ouve, amor. Né? Você, pelo menos a mim. Eu fico Não ouvindo é. ela, blá, 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 blá. blá. A gente sempre fica brincando, que ela fica blá, blá, blá. Mas eu acho que isso também é prática, né? Eu acho que é uma decisão. Quando a gente entende, por isso a gente trouxe esse tema aqui hoje. Porque não é uma coisa que eu acordo hoje com disposição de ouvir todo mundo. Mas quando eu entendo que aquilo é importante, quando eu entendo que há um princípio bíblico, né? A Bíblia fala que nós devemos ser prontos para ouvir. Então, assim, quando eu não tenho paciência de não, mas eu preciso ouvir, eu preciso entender. Às vezes a gente quer falar muito, mas eu devo falar menos e ouvir mais, né? Então, eu acredito que é importante a gente trazer isso para os nossos dias, porque essa sensação que você tem quando você não é escutado pode gerar muitos problemas. Ah, com certeza, né? Você fica deprimido, triste e também gera um sentimento no seu coração de solidão. Né? Você se sente sozinho, porque você às vezes tem muitos amigos, mas você não pode compartilhar com esses amigos aquilo que você está falando. Né? Ou quando você compartilha, você não é ouvido. Então faz com que isso é meio que um ataque, né, amor? A essência, Total. a sua identidade, porque você já não fica mais com vontade de falar Sim. ou de compartilhar aquilo Você que você começa a pensa. se fechar, se anular, né? Falar de uma forma diferente. Você começa a questionar se o problema sou eu. Se ninguém quer me ouvir, se as pessoas não me ouvem é porque eu tenho um problema. Porque na certa eu não sei falar bem ou eu tô falando demais. E não é. Às vezes é porque realmente as pessoas não querem ouvir. Não. As pessoas não querem ouvir. Hoje não é um tempo em que as pessoas querem ouvir, as pessoas querem falar. Né? Né? E a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então é importante, sim, que nós possamos falar. Nós estamos falando aqui através desse vídeo, falando. Nós estamos falando através desse vídeo e também estamos sendo escutados. E eu creio, né, também nós temos um plano aqui no nosso canal, né? Só abrindo um parêntese rapidinho, nós temos um plano aqui no nosso canal de fazer lives e responder perguntas, para que você não seja um monólogo. Né, mas que seja um diálogo, né, porque o tempo do monólogo ele acabou. Né, hoje nós estamos na geração que nós precisamos ter diálogo, né, e é a coisa que está cada vez menos acontecendo. Né? E o casal pode se ajudar muito nisso. Né? É verdade. Quantas vezes nós já estávamos em meio de reuniões, encontros com pessoas, e às vezes eu estava compartilhando alguma coisa e as pessoas ali eram totalmente indiferentes ao que eu estava falando, mas o amor estava exatamente como ele está aqui agora. Olhando pra mim, e às vezes eu olhava em volta assim e via que ninguém estava dando importância. E eu comentava a respeito daquilo que ela estava falando, né? Eu via que ninguém estava dando importância ao que eu estava falando, mas quando eu parava nele, ele estava ali, sim, amor. Então,
por uns segundos eu ficava, continuo ou não continuo, mas eu olhava pra ele e via que ele estava me ouvindo. Então eu digo, tá, eu continuo. Então, o casal, ele tem É uma verdade. importância muito grande, porque se o marido estiver falando e não estiver sendo ouvido, mas se a esposa ouvir ele, né, tá tudo bem, porque é o que realmente importa. A mesma coisa a esposa, ela pode estar falando e não sendo ouvida por um montão de pessoas, mas se o marido parar, der atenção e estiver ouvindo, tá tudo bem. É verdade. Né? Acho que no casamento é uma coisa que precisa ser praticada. E a gente observar, né? Se a gente percebe que o nosso cônjuge não está sendo ouvido ali naquele contexto, né? As pessoas não estão levando a sério, não estão. A gente fazer esse papel, né? De parar, de ouvir, de incentivar, porque a indiferença ela é um inimigo Com certeza. Com feroz. certeza. Os outros da rua, os amigos, muitas vezes, eles podem diminuir você através dessa atitude. Porque a gente Uhum. observa, às vezes, a pessoa se distraiu, sim, Uhum. mas na maioria das vezes, segundo a nossa experiência, não Sim, colocamos isso como regra, isso é uma forma de atacar o outro. sim, eu disse, ah, Não não prestar importa atenção o que naquilo que você o outro, fala. né, naquilo que o outro está falando. Hum, Por quê? Porque mostrando que a sua opinião não é importante, aquilo que você fala não tem peso, não tem valor, é. né? Então é importante, como o amor estava falando, né, como você estava falando, que nós Uhum. precisamos realmente Nos apoiar. nos apoiar mutuamente nesse assunto, porque Uhum. os outros da rua podem torcer o nariz, pode não prestar atenção, mas se É. o cônjuge está prestando atenção, é o mais É um importante, gás, é um é o gás. gás. Obviamente você quer ser ouvido. Ninguém fala para Sim, não ser escutado. Quando a gente fala e quando a gente compartilha, a gente quer ser ouvido, né? Mas a Bíblia fala que por se aumentar a iniquidade, o amor se esfriaria. E quando a gente vai, né, ler sobre isso, a gente percebe que isso está relacionado à indiferença, ao aumento da é indiferença, verdade. né? E não só com relação ao ouvir, com relação a muitas coisas, mas a gente está focando nisso hoje, Sim, né? Como lidar com a sensação que vem com a indiferença? Quando você é, sente que alguém não está ouvindo você, que você percebe que você se sente rejeitado, é, né? Dá aquela sensação de diminuído, de inferior, você diz, poxa, será que eu não tenho algo de importante para sim. falar? Por que ninguém quer me ouvir? Né? Então, como lidar com essa sensação, com esse sentimento que vem? Primeiramente, o nosso conselho é que você leve para Deus, Uhum. né? Essa frustração, É, esse sentimento de que você está sendo diminuído por é. outras pessoas, você leva para o Senhor, e Uhum. Ele vai trazer cura sobre o teu coração. Sim, Na presença de Deus é que nós somos afirmados e é reafirmados. verdade. A nossa identidade é confirmada no Senhor, né? De que somos filhos de Deus. É. A palavra de Deus diz que nós não recebemos um espírito de escravidão para estar outra vez em Uhum. temor, mas o espírito de adoção Adoção. pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai, né? Então Uhum. você pode leva para Deus, né? E o Senhor vai Uhum. ministrar ali no seu coração aquilo que você está E o precisando. levar para Deus não vai permitir que raiz de amargura seja formada, É né? verdade, Vai proteger o nosso coração ali de que essas raizezinhas comecem a brotar e isso gere problemas maiores é depois, verdade. né? Altere a nossa identidade. E a segunda coisa que eu poderia falar, amor, é que você não ache que o problema é seu. Que você Uhum. veja isso como um problema do outro, É. não um problema seu. As pessoas não gostam de ouvir. Realmente, né, como nós falamos aqui, a maioria, né, na sua grande maioria, Uhum. existe uma tendência a isso. Mas que você não se sinta diminuído ou não ache que o problema é seu, que aquilo que você está falando não serve, não Uhum. presta, não é importante. É. Não, não, não é isso. Mas que você veja isso como um problema do outro, mas não para cruzar, para criticar, porque a Bíblia Não, diz nem que a gente não tem que confrontar. julgar, não, Não, não pode a julgar para que a gente gente não seja julgado, é né? identificar. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante e é um divisor de águas para esse assunto. Porque quando você olha e diz, assim, poxa, que pena, essa pessoa não sabe ouvir. Você mudou o X da questão. O problema não é mais, poxa, ninguém me ouve. E sim, ah, que pena, essa pessoa não sabe ouvir. Você tirou de você esse peso de que, poxa, tadinho, ninguém me ouve, ninguém me escuta, ninguém me leva a sério pra, poxa, que pena, né? Essa pessoa ainda vai tomar umas boas pancadas aí na vida porque não sabe ouvir. E a Bíblia fala que a multidão de conselhos, que há sabedoria na multidão de conselhos. Então é quando você olha para o outro e diz, ah, o problema é dele, não meu. Ele não sabe ouvir. Não é que o que eu tenho a dizer não é importante, é que o outro não sabe ouvir. É, Se for alguém do seu convívio familiar, você deve orientar, você deve aconselhar, você deve falar, olha, você precisa aprender a ouvir. Mas se é alguém que não faz parte da sua vida, como família, como colega de trabalho, como alguém que você precisa estar falando sempre, o ideal é você não levar isso a peito. não. É entender e dizer, ah, tudo bem, essa pessoa não sabe ouvir.
e seguir a sua vida. Né? É. Não querer confrontar e, claro, obviamente cada um tem sua personalidade, seu temperamento e sua forma de lidar com as coisas. Mas a Bíblia diz que se depender de você, busca paz com todos. É. Né? Se depender do que depender de você, tenha paz Existe com até um todos os provérbio que a homens. gente leu, né, mãe? Não é, amor? Mãe. É que antes foi Amor. Dia das É, Mães. ontem foi Dia das Mães, eu falei É. muito com a minha Beijo, mãe. sogra. Que ótimo ser comparada com a senhora. Então, Hum. a gente teve um provérbio que a gente leu essa semana, na nossa leitura de provérbios, que Aham. fala que a gente não tem que falar o tolo. É Porque verdade. Acho que ele é vai dia 8 torcer ou o dia seu, 9. a expressão que usa, que ele vai torcer o seu ouvido, que você não será escutado pelo tolo. É verdade. Então, não fale ao tolo. Se você identificar isso, de gente que você está com uma pessoa que não gosta de ouvir, não gaste sua saliva, como diz o ditado popular, não jogue. Eu sei que a comparação é forte, mas é a Bíblia que compara isso. Não jogue pérolas a porcos. E outra coisa, se você não tinha identificado ainda nessa pessoa essa característica e você começou a falar, vá até o final no seu raciocínio, termine o seu raciocínio. Sim. Ainda que ninguém tenha te escutado, mas você terminou o seu raciocínio, porque isso faz bem para sua mente. A gente expressar aquilo que nós raciocinamos, aquilo que nós pensamos, faz com que a nossa inteligência ela seja aumentada, o nosso conhecimento seja aumentado. Às vezes uma coisa você leu, mas se você expressar com outra pessoa aquilo que você leu, absorver mais. você vai absorver mais. Você aprende compartilhando, falando, né, se expressando. Sendo ouvido ou não. Obviamente nós queremos ser ouvidos. Sim, claro que sim. Mas isso não pode ser um problema maior. E a gente quis abordar esse tema hoje, nossa conversa, gente, porque a gente percebe que muitas pessoas ficam deprimidas pelo fato de não serem ouvidas. É verdade. Né? A depressão, ela vem justamente disso. Você começa a ter lá aquela sensação Você não de se sente útil, né? Poxa, qual é a minha utilidade? Qual é o meu propósito? Eu sou... Você como se fica sentindo um Zé Ninguém. É verdade. Né? Mas quando a gente entende que, tudo bem, o problema é do outro, levamos para Deus, entendemos que nós em Deus somos suficientes, que Ele está interessado no que nós temos a dizer, e o outro é que tem um problema, e não a gente. Né? Tudo bem, se a pessoa tem dificuldade de ouvir, tudo bem. Então se esforce para ouvir o seu esposo, se esforce para ouvir a sua esposa. Desculpa, né? Não te interromper. Não é que eu não quero te ouvir. Você não me ouve. Mas só para não esquecer o último tópico, né, da gente poder falar aqui, que é o que você justamente o que você começou a falar, né? Não se comportar como o outro. Não fizeram comigo, eu vou fazer também com o outro. Mas nós quebrar o ciclo, nós ouvirmos realmente, não sejamos esses que são tolos, como a palavra do Senhor diz, né? Mas que nós possamos ouvir. Eu lembro muito de um exemplo que eu vi uma vez, né? Eu já estava com um outro missionário, essa pessoa ia para um outro país, que esse outro missionário que estava ali, ele já tinha estado numa realidade parecida. Então esse missionário quis aconselhar esse outro que ia para o campo. E o que ele falou? Não, eu já sei, Deus falou comigo, eu já... Ou seja, ele deixou de aprender aquela oportunidade, ele perdeu uma oportunidade de aprendizado. Então, todas as vezes que nós fechamos, né, o nosso ouvido para ouvir o conselho de alguém, nós somos tolos e nós perdemos a oportunidade do aprendizado. Né? Já dizia um sábio, né, que nós devemos ser mestres, mas devemos ser mestres no aprendizado. Nunca deixar de aprender. E essa questão de ouvir outra pessoa faz com que a nossa janela do aprendizado sempre esteja aberta, porque nós aprendemos uns com os outros, né? E você pode observar as pessoas mais velhas. Eu, graças a Deus, tenho podido conviver de perto com meus pais depois de muitos anos, que a gente estava sem se ver. Mas é impressionante como eles ouvem tudo. Eu fico vendo os vídeos que eles assistem, quando as pessoas estão falando, eles estão atentos, eles estão ouvindo. E são pessoas que já têm cabelo branco, são pessoas que têm experiência para dar, vender, emprestar, alugar. Ou seja, e você olha e você diz, cara, realmente o ouvir te leva para um outro nível. Sim. Né? E você diz, meu Deus, eu tô na metade da vida. Né? E muitas vezes nós temos essa resistência a ouvir. Não, já sei, graças a Deus que o tempo vai amadurecendo a gente, né? Não falamos como quem já alcançamos. Fazemos das palavras do apóstolo Pablo as nossas, né? Do apóstolo Paulo. Não falamos como quem já alcançamos, mas esquecendo do ontem, a gente segue pro amanhã, pro hoje, fitando os nossos olhos em Cristo. Em busca disso. Né? A gente não sai daqui para falar como quem já alcançou tudo que a gente fala.
Claro que a maioria das coisas que a gente compartilha é aquilo que a gente vivencia e aquilo que a gente deseja vivenciar. Mas é possível. Eu acredito que se a Bíblia diz que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar, tardios para falar e prontos para ouvir, é porque é possível. Sim. É um exercício que devemos realizar, né? É verdade. Queridos e queridas do Senhor, estamos chegando ao final desse Mais vídeo. um vídeo no Que Deus Conversa continue RPG. abençoando a tua vida, viu? Amém. E se você, mais uma vez, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho, que é importante, para chegar todas as notificações quando a gente Pra colocar um vocês. vídeo para você, viu? Tá bom? Um abraço grande. Que Deus abençoe a sua vida, Até viu? a próxima. Um abraço. Deus abençoe.